Esse período que o Marcos está fora, nós vamos estar usando as mensagens da Rede Inspire. Essa é uma mensagem que eu, particularmente, ouvi umas 10 vezes. Gostei bastante. Falou muito ao meu coração. Espero que Deus possa estar falando ao seu coração também essa noite, que é sobre os transformados crescem. Quando, por exemplo, você vai tomar o seu cafezinho, a gente nem lembra que o café, para chegar naquele pó, ele antes foi uma semente, né? É o que a gente pode dizer, né? Quem aqui já chupou café quando está naquela semente vermelhinha? Quem vê aquilo lá nunca diz que ela vai virar aquele pozinho, né? E aí depois, ela, pelo jeito, alguns não conheciam, não, Léo? É, quem não sabe, quem não nasceu na roça, ela primeiro fica verdinha assim, depois fica vermelhinha. Aí criança costuma fazer isso, chupar, é docinho igual palinho. É, o docinho... É? Não, esse eu não conhecia, o doce da casca de café. E aí depois eles secam, aí torra, né? E aí vira o pó. Quando está moendo café, então, foi transformado. Para então chegar aquele pó, então, para quem gosta de café, virar o pó de café. A gente vê muito isso também, por exemplo, na joia, né? Se a gente vai andando ali no rio e achar um diamante, é bem provável que a gente nem dê valor. Porque ele vai estar de um jeito que, para nós que não conhecemos, não vale nada. Uma pessoa que conhece vai lapidar, vai trabalhar e vai chegar no ponto de se tornar uma joia valiosa. Essa é a ideia, transformar, para que se torne algo melhor. Quando nós temos encontro com Jesus, é importante que nós sejamos transformados. Não podemos continuar do mesmo jeito, senão algo está errado. Aí, se não há transformação, é aqueles chamados crentes que continuam com a mesma vida de antigamente. Tem 10, 20, 50 anos na igreja, mas continuam os mesmos. Não tiveram encontro, não foram transformados. Então, se você quer crescer na presença de Deus, na casa de Deus, você precisa ser transformado. Nós vamos aprender hoje com a vida de Paulo, o encontro que ele teve com Jesus. É bem provável que os irmãos já conheçam. Eu coloquei ele na projeção. Se você quiser abrir na sua Bíblia, Atos 9, de 1 a 21. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças da morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los preso para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levavam pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tendo ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá,
Este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá, justamente para levá-los presos aos chefes de sacerdotes? Muito bem. Nessa história de Saulo, que então se torna Paulo, ele estava trabalhando. Se você voltar um pouquinho aí na Bíblia, você vai ver que ele tinha acabado de presenciar a morte de um discípulo, que tinha sido apedrejado até a morte, que era Estevão. E como ele era muito dedicado, ele tinha que cumprir a missão dele, que ele era um homem importante. Quando ele estava indo para a missão dele, ele falou: olha, enquanto eu estou no caminho, me dá umas cartas. Porque se eu encontrar um povo que eu estava correndo atrás, no caso os discípulos, eu vou prender, vou aproveitar e fazer as duas coisas. Ele não perdia tempo. Para Paulo, Jesus e os discípulos, os seguidores, eles eram hereges. Porque eles estavam falando contra, como ele imaginava, de tudo aquilo que ele acreditava ser o certo. Então, era um povo do capeta. Então, vou destruir, vou acabar com esse povo. Ele fazia isso porque ele realmente acreditava que os discípulos e Jesus eram pessoas contra a palavra de Deus. E não que Jesus fosse o Filho de Deus. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Esse texto de Coríntios quer dizer que é Deus quem nos dá o crescimento. Por exemplo, a igreja. Já passou um monte de pastores aqui anteriores. Aí alguém pode falar: eu fui batizado pelo pastor tal. Aí outro vai falar: eu fui batizado pelo pastor tal. Não interessa. Quem dá o crescimento a essa igreja é Deus. Só o Senhor Deus pode dar a você o crescimento que você precisa. Por exemplo, Paulo, ele era um homem dedicado, mas não era transformado. Ele conhecia de forma, como acho que mais do que qualquer pessoa aqui, as leis e praticava. E por isso ele achava que ele estava certo. Mas, por exemplo, quando vê no versículo de 1 e 2, diz assim: então isto, Saulo ainda respirava ameaças da morte contra os discípulos, e dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas. Essas cartas eram para quê? Para prender quem estava no caminho. Está vendo ali? Homens e mulheres que pertencessem ao caminho. Até então, os discípulos não tinham nome de discípulos. Eles eram o povo do caminho. Sabe por quê? Porque no caminho eles pregavam: olha, Jesus, o Filho de Deus, morreu, ressuscitou. Aí caminhava: Jesus, o Filho de Deus, no caminho. Por isso eles eram chamados o povo do caminho. Coisa que nós devíamos ser também chamados. Por onde nós passarmos, estou no ponto de ônibus: olha, Jesus, o Filho de Deus. Estou lá no postinho: Jesus, o Filho de Deus. Estou na fila do mercado: Jesus, no caminho. Nós devemos falar. E assim ele então fazia, sendo tão dedicado, mas não transformado. Faltava-lhe algo. E esse algo vai acontecer a partir do versículo 3, quando, de repente, tudo mudou. Tudo muda a partir de um encontro pessoal. Pode passar? Tudo muda.
desde que tenha um encontro. O próximo versículo, pode passar, diz assim: e em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor a luz vinda do céu. Sabe o que ele precisava? De um encontro. O encontro com quem? Com Jesus. Uma vida plena só é transformada quando nós temos um encontro com Jesus. Você pode, por exemplo, pensar, antes de você ter tido esse seu primeiro encontro com Jesus, como era a sua vida antes? E depois que você teve aquele encontro com Jesus, como passou a ser sua vida? Mudou? Espero que sim. Que tenha se transformado. É isso que aconteceu na vida dele. A transformação começou por este encontro. Então, às vezes, a gente está meio assim, então é importante, às vezes, ter até outro encontro. Estar sempre na presença de Deus, para não perdermos o foco. E tudo muda na vida de uma pessoa quando ela, de fato, tem um encontro com Jesus. Às vezes as pessoas questionam, mas fulano é tão assim, como é que pode estar na igreja tanto tempo? Ela está na igreja. Ela, às vezes, até lê a Bíblia de vez em quando, ora de vez em quando, mas não teve um encontro. E continua sendo a mesma. A religiosidade não leva ninguém a lugar nenhum. Por isso que quando há esse encontro, nós somos transformados e nós crescemos. Se você está meio esquecido de como foi seu encontro com Jesus, lembre, para que você possa ser transformado. E se você ainda não teve um encontro com Jesus, acredite, hoje é um tempo de você ter um encontro com Jesus. Aquelas pessoas que também são transformadas e crescem, são as pessoas que mudam a forma de ver Jesus. Você, por exemplo, antes desse encontro que você teve com Jesus, esse primeiro encontro, como você via Jesus? É da mesma forma que você vê hoje? Às vezes a gente tem as pessoas que são da nossa família que não conhecem Jesus como nós conhecemos. E a gente fala e eles não entendem. Tem vontade de abrir a cabeça deles e colocar Jesus lá. A gente fala, olha isso que você está fazendo, esse caminho que você está... Eles não entendem, porque eles não tiveram um encontro. E a forma que eles têm de ver Jesus é aquela. O que nós precisamos orar? Para que eles tenham um encontro com Jesus. Quando, por exemplo, entra alguém na nossa igreja que não conhece Jesus, ela precisa ter esse encontro, uma experiência especial aqui no momento de culto. Porque aí sim, ela vai ser transformada e ela vai crescer. Paulo via Jesus como o arruaceiro de multidões. Via como alguém que estava desviando as pessoas do caminho de Deus. Ele ia seguir Jesus assim? Não ia. Por isso, no versículo próximo diz que ele caiu. Aí a gente não sabe se alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas aí não diz, né? A discussão de domingo. Mas ele caiu. Do cavalo, não. Ouviu a voz e disse, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. A partir daqui, ele já vê Jesus com os novos olhos. Não da mesma forma. E aí, isso faz a diferença. Porque tudo aquilo que ele já tinha aprendido a respeito de Jesus que estava errado, cai junto com ele. E a hora que ele levanta, então, ele já sabe que o Jesus a quem ele perseguia é o Jesus, o Filho de Deus. E assim, às vezes as pessoas vêm para a igreja e continuam vendo Jesus da mesma forma. Não tem experiência. Às vezes esse primeiro encontro ele é importante, ele é único, mas nós precisamos ter encontros com Jesus sempre. Nós precisamos ter experiência com Jesus sempre. Por exemplo, se você está passando por uma dificuldade financeira, você ora, você é fiel ao Senhor e Deus supre aquela sua necessidade, você já vai ver o Jesus como Deus que provê. Se você está com um problema de saúde, você ora, você é curado em nome de Jesus, você já vai ver um Jesus que cura. E aí, a nossa ideia de Jesus, nós vamos aprendendo de acordo com as experiências que nós temos com Jesus. Se o seu olhar para Jesus é restrito, é porque a sua experiência com ele é restrita. Quanto maior for, mais você vai crescer.
Como você tem visto Jesus? Se você quer crescer, se você quer ser transformado, você precisa mudar a forma como você vê Jesus. Às vezes você está olhando até ali, não está vendo solução e perde a sua fé, é abalado. Esquece quem é Jesus. E aí nós precisamos lembrar e ver Jesus com os novos olhos. Uma outra forma de nós crescermos e sermos abençoados e sermos transformados é em obedecer antes de ver. O texto diz assim: levante-se, entre na cidade, que alguém lhe dirá. Alguém quem? Aí diz? Não diz. Quantas vezes a gente quer que Deus já dê a resposta logo? Vamos lá, Deus, para ontem. E não é assim. Primeiro, crer. Depois, obedecer. E depois, vem a resposta. A gente não. Não, se Deus me der uma bênção assim, assim, então a partir de hoje eu vou ser dizimista. Se Deus me der uma bênção assim, assim, a partir de hoje eu não vou faltar um culto. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu faço, em obediência eu creio, aí Deus me transforma, aí eu cresço, e aí eu sou abençoado. Foi isso que ele fez. Se ele ficasse pensando, mas alguém quem? A fé, ela é primordial na nossa vida. Sem fé, a gente não vai nem ali na esquina. A gente quer já as respostas. E se a gente não crescer nessa questão da fé, as coisas na nossa vida elas não acontecem à toa, não. Deus ele usa de cada coisa, principalmente essa questão da fé, justamente para a nossa fé crescer. É mais ou menos assim, se eu nunca preciso de dinheiro, se eu nunca preciso de nada, para que eu vou orar pedindo alguma coisa para Deus? É ou não é? Aí dá a impressão que é o meu salário, a minha formação, as minhas forças que me dão tudo. Então, às vezes, a gente passa num aperto para lembrar que nós não somos nada. E que, às vezes, uma coisa tão pequena, Deus faz surgir e brotar para que nós sejamos crescendo e sendo transformados. Obedeça antes de ver as coisas acontecer. Porque, enquanto nós não obedecemos, a gente não vai ver os céus abertos sobre as nossas vidas. E aí entra o próximo ponto, que é tão difícil. Os transformados crescem quando permanecem, quando Deus fica em silêncio. Ai, quando Deus resolve ficar em silêncio, não é fácil. A gente fica agoniada. Nós aprendemos uma música lá em São José dos Campos que diz assim: aquieta minha alma, me ajuda a ouvir sua voz. Às vezes a gente precisa fazer isso, porque a gente está tão agitado, é tanto problema, e Deus não fala, é tão agitado, Deus não fala. Fala, Deus, cadê o Senhor? Aquieta. O texto diz que em Damasco havia um discípulo chamado, voltando aqui. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram até a mão. Por 3 dias ele ficou cego e não comeu e não bebeu. Pensa você, 3 dias esperando, viu o tal do homem que Deus ia disse que ia vir e não chega. Já deu de noite e não chega, já amanheceu o dia e não chega, e já deu de noite e não chega. Ele ficou orando, ele ficou esperando. 3 dias passar rápido, está tudo bem. Mas 3 dias sem enxergar, sem comer, num lugar que você nem sabe direito onde, que você não está nem vendo, com o silêncio de Deus não é fácil. É hora da gente desesperar. Já viu quando às vezes a gente está esperando em Deus, mas já começa a ligar para alguém, já começa a dar um jeito daqui, a gente só vai caçar problema. Quando Deus estiver em silêncio, fique em silêncio também. Espere. É fácil? Mas é através do silêncio que Deus quer transformar a minha vida e a sua vida. Às vezes é 3 dias. Às vezes é 3 anos. Depende da gente. Mais da gente do que de Deus. Porque enquanto eu estou gritando, enquanto eu estou esperneando, enquanto eu não paro para realmente ficar em silêncio, Deus não fala. A gente precisa ser inteligente. Tem hora que a gente é muito burro. Eu digo isso até para mim mesmo, porque se Deus está agindo, a gente está no momento da luta e da dificuldade, a gente precisa aprender
abrir o ouvido e falar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar para eu aprender, para então eu passar por essa prova logo? Não, a gente fica igual o povo lá de Israel, rodando no deserto. E não aprende, não para de murmurar. Acabou de ver Deus lá, estão murmurando porque não tem isso, estão murmurando porque não tem aquilo. O povo não aprendia. O deserto deles durou 40 anos. Se eles tivessem sido inteligentes, obedientes, coração amável para receber, teria durado 40 dias. Depende de nós, para que o silêncio de Deus possa passar. Se você está passando por um silêncio, lembra que Deus não está dando esses problemas para você, essas dificuldades, não é porque Ele não te ama, mas porque Ele deseja transformar a sua vida. Porque quando o trem está pegando, a primeira coisa que a gente pensa: Deus não me ama mais. Não é? Cadê Deus que não me vê, que não me fala, sou tão coitadinho. Não é porque Ele não nos ama. É porque Ele nos ama e quer nos levar um nível além. Ele deseja transformar a nossa vida. E aí nós vamos aprender com esse silêncio, vamos aprender com as lutas, com as dificuldades e vamos ser transformados. A outra forma é esperam a visão em oração. E em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vai à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Paulo. Ele está orando. É tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de silêncio, mas de eu ir até a presença de Deus. É tempo do fecha a sua porta, coloca um louvor e vai orar, e vai clamar. É assim que nós vamos ver Deus agindo. Não é buscando, como eu disse, problemas, dificuldades. Se você busca em Deus em oração, você vai ser transformado, você vai crescer. Continuando a história, então, acreditam na revelação dos céus, porque ele esperou em silêncio, porque ele buscou em oração, os céus se abriram. E ele, então, pôde aprender mais de Deus. O texto diz: numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Quando ele diz aqui uma visão, essa é a visão que Paulo teve. Foi antes de acontecer. Essas experiências de ver o céu aberto, de ter uma visão, não é algo natural, não. É algo sobrenatural. Lembrando que o nosso Deus também não é um Deus natural. É um Deus sobrenatural. E às vezes a gente fica tão ligado às coisas da terra que a gente esquece disso. E aí a gente não busca uma visão vinda de quem? De Deus. A gente busca a opinião da mãe, do pai, do tio, da avó. O mundo lá fora busca dos horóscopos, busca da internet, e não busca uma visão vinda dos céus. Às vezes você vai ver uma visão, às vezes vai ser uma palavra, às vezes vai ser no você abrir a Bíblia, às vezes vai ser num sonho, mas você precisa buscar para receber. E quando receber, é importante que você também tenha o discernimento, porque às vezes não é de Deus. Às vezes as pessoas vêm com umas coisas que quando começa a contar, você já fala assim: isso aí não é de Deus, não. Porque não tem cabimento aquilo conforme a gente vê aquilo na Bíblia. E o discernimento que o Senhor nos dá já diz: esse negócio aí não foi de Deus, não. Deve ser ou porque você dormiu de barriga cheia, ou com fome. Ou... Não é de Deus isso, não. Então é importante o discernimento, para que, se for de Deus, ela vai se cumprir. Assim como se cumpriu logo depois. Os transformados acreditam que os céus estão abertos. E esperam da onde? Dos céus. Próximo ponto diz: os transformados crescem quando submetem o seu entendimento à soberania divina. A questão aqui do entendimento, ela é muito boa, porque às vezes você é um doutor, às vezes você é um professor, às vezes você é uma pessoa muito estudada, ou às vezes você nem tem muito estudo, mas é uma pessoa muito inteligente. E aí a gente procura solução para os nossos problemas de acordo com o nosso conhecimento. E não busca a soberania divina para resolver os nossos problemas. E aí vai dar certo? Por isso,
entra a argumentação contrária de Ananias para não abençoar Saulo. O versículo 13 e 14 diz: Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Aí Ananias fala assim: esse homem não é coisa boa, não, Deus. Como é que o senhor quer que eu vou lá? Ele está mandando matar todos os cristãos. É como se chegasse alguém aqui com uma carta do nosso presidente agora, falando: ó, pode matar todo mundo que é da Igreja Batista. Era mais ou menos isso. E aí, Deus fala assim: ó, pastor Marcos, você pega a sua igreja e vai lá e leva lá para o homem lá que quer matar vocês tudo. Ele fala: como assim, Deus? Aquele homem não entendia qual era o propósito de Deus em tudo aquilo. E aí Deus, em poucas palavras, já responde, que é o próximo versículo. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar meu nome perante os gentios e aos seus reis, e perante o povo de Israel. Deus, ele não precisa fazer as coisas de acordo com o que nós achamos para dar certo. Ele tem os planos dele e ele age da forma como ele quiser. Às vezes, as pessoas, por exemplo, vamos usar a figura do Marcos, que é novo, que é jovem, olha para ele e fala assim: ai, por que Deus trouxe esse pastor para... Não é o caso, né, irmão? Então, isso é uma ideia. Para cá, e aí Deus fala: não, eu trouxe porque eu quero. Então, Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. E, às vezes, a gente não concorda muito e quer contrariar Deus. Nessa hora, a gente não tem que falar nada. A gente só tem o quê? Que obedecer. Às vezes, Deus está falando: vai lá e fala com fulano. E a gente está falando: não, mas fulano não quer saber de igreja, quer saber só de mundo. A gente fica contrariando Deus em vez de obedecer. E aqui, quando ele fala que Paulo seria um instrumento escolhido por Deus, hoje nós sabemos quem é Paulo, um dos maiores teólogos que já existiu no mundo. Ele, por exemplo, Pedro foi um pescador, pregou para 5.000 pessoas, começou a igreja, mas ele era um homem sem instrução. Paulo tinha muita instrução. Ele podia ir diante de um rei e argumentar no mesmo nível do rei, como ele fez várias vezes. Ele podia ir falar com pessoas influentes, onde um pescador, mesmo cheio do Espírito Santo, às vezes não teria tanto em conseguir como ele. Então, Deus sabia do instrumento que ele era e de quem era aquele homem. Por isso, ele falou: vai. E aí vem a frase que diz: Deus não está comprometido com minha compreensão. Ele está comprometido com os seus planos. Às vezes a gente não entende nada. Às vezes lá no futuro a gente entende. E tem coisa que nem no futuro a gente entende. Só tenho que obedecer. Mas a maioria das vezes, lá na frente, Deus mostra para a gente por que ele fez aquilo. Não é? Aí a gente fala: eu devia ter ficado quietinho mesmo, obedecido. Porque a gente vê, as coisas mostram. E tem umas que realmente a gente não entende. Mas Deus sabe. E o propósito dele é o que prevalece. Por isso, Deus está no governo, no controle, sempre. Se a gente fica preocupado: mas e o que vai ser disso? O que vai ser daquilo outro? A preocupação chegou atrasada. Porque Deus já sabe. A gente não tem que se preocupar. Deus já sabe o porquê de todas as coisas. Por exemplo, quando a gente olha para o Brasil, em meio a tanta corrupção, toda essa bagunça, Deus já não sabia que ia virar tudo isso? Apesar de tudo, Deus não está no controle? Ele está. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Independente de partido, independente, Deus está no controle. A gente não sabe o porquê, nem como, mas Deus está no controle de tudo, e é Ele quem faz. Por isso que os transformados crescem e entendem que o sofrimento é pedagógico. Quem gosta de sofrer? Alguém? Mas já viu que, por exemplo, eu que tenho 2 filhas e falo: não faça isso, não faça isso, não faça isso, que enquanto não leva uma espermadinha na bunda,
e dói. E aí, a próxima vez que ela olha para fazer aquilo, ela fala, não vou fazer porque senão dói. Ela aprende. Às vezes é assim com a gente. A gente precisa sofrer para ver que aquilo não é bom. Às vezes é preciso você comer pimenta para ver que aquilo arde. Não é? Eu lembro quando a Sara era pequena, ela foi muito rápido. O Marcos passando roupa. Por que não pode pôr o dedo aqui com ferro? Porque senão queima. Antes dele falar, queima o seu dedo, ela... Puf! Pergunta se ela pôs o dedo lá de novo. Mas a bolinha, assim, não dó. Pôs o dedo lá de novo? Não pôs. Às vezes a gente precisa sofrer para aprender. Melhor ainda quando a gente aprende antes do sofrimento. Porque é como um pai, Deus. Não faça isso. Ah, aprendi. Não vou fazer. Não vou ter o sofrimento. Mas, às vezes, necessário é. Como diz aqui o texto. Mostrarei para ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e pôs a mão sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-lhe para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Se é alguém que sofreu pelo Evangelho, foi Paulo. E, às vezes, como diz aqui, a gente não gosta de sofrer, mas nós precisamos passar por um momento de luta, de dificuldade. Paulo, do jeito que a gente imagina que ele era agitado, se ele não tivesse cego, vocês acham que ele ia ficar lá 3 dias esperando alguém ir lá orar por ele? Não, ele teve que sofrer. Ou a gente pensa, nossa, 3 dias sem enxergar, eu nem imagino. Deve ser um sofrimento e tanto. A gente não tem nem noção, porque a gente não passa por isso. Mas é um sofrimento que ele teve que passar. Para, então, ficar quieto. Às vezes, a gente vai faltar o dinheiro para orar e Deus, então, prover. Às vezes, vai faltar a saúde para a gente orar e Deus nos curar. Às vezes, o sofrimento vai nos ensinar. A Bíblia diz que assim como o pai educa o filho a quem quer bem, corrige, o Senhor nos corrige. Para que o mal pior não possa vir sobre as nossas vidas. Então, precisamos aprender logo. Para que o sofrimento possa passar. E assim a gente possa crescer, possa ser transformado. Às vezes dói. Como nós falamos, o ouro é levado na onde? No fogo. Ele é derretido, é tirada todas as impurezas para a gente ser levado no fogo. E ser tirado de nós todas as impurezas. Não é bebendo Coca-Cola. É quando o negócio fica ruim. É quando a dificuldade aperta. É a mesma coisa de você estar lá no fogo, lá assim, ó, no ponto, que Deus sabe até que ponto ele leva. Do mesmo jeito que quem está fazendo ouro. Ele sabe que se aumentar demais a temperatura, perde-se tudo. E Deus sabe até onde Ele vai levar a luta e a dificuldade na nossa vida, para que as impurezas possam passar. E aí, continuando, passando pelo discipulado. Às vezes as pessoas chegam para a igreja, já querem crescer, querem ser transformadas, mas não querem ser discipuladas. Não crescem e não são transformadas. Tem muitas pessoas que às vezes já vêm na nossa igreja no culto de domingo à noite. E o discipulado mesmo, que às vezes é na IBD, algo que nós temos feito com todas as pessoas que se convertem aqui na igreja, é passar pelo pequeno grupo aqui em casa, onde recebe essa primeira porção de discipulado. Por quê? Para crescer forte, para ter um entendimento do que é a palavra de Deus, de quem é Deus. Aí diz assim, ó, imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. E Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Ele foi alimentado. Aqui, quando diz a questão do pão, é algo importante para nós como igreja, porque às vezes as pessoas vão precisar receber o pão quando entrar para a nossa igreja, porque não tem alimento. Nós precisamos ajudar nessa questão também. Ele foi batizado, que é um novo passo. Eu estou dizendo, olha, agora eu estou nesse caminho, sou do povo do caminho, digamos assim.
foi fortalecido e ele foi discipulado. Essa parte ali onde diz que ele passou vários dias com os discípulos, foi aprendendo. De quem? Dos discípulos. Às vezes as pessoas querem ser transformadas, querem crescer, mas não querem estar no pequeno grupo para crescer. Não quer estar no EBD para crescer. Não quer estar no culto para crescer. Vão crescer a passos de tartaruga. Enquanto se você está recebendo mais, você vai crescer mais. O próximo diz, o crescimento sem discipulado leva mais tempo e pode ser prejudicado. Se você quer crescer, aprenda, se alimente, encha-se da palavra de Deus, porque senão vai devagar, devagar. E quantos se perdem? Tem a fé genuína, tem um encontro, mas não tem tempo para vir no EBD. Não tem tempo para vir num pequeno grupo. E aí vai se perdendo no caminho, porque não é fortalecido. E os que estão prontos para pregar e testemunhar da fé, o próximo passo diz que, além dele ter recebido, ele passou da palavra de Deus para frente. O versículo diz que logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Senhor. E as pessoas então perguntavam para ele, mas não é você que estava perseguindo e matando todo mundo? Se você creu, teve um encontro, está sendo transformado, você precisa falar do que você tem aprendido. É um tesouro muito precioso que precisa ser compartilhado. O próximo versículo diz, Atos 9:22, todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele não parou por aí. Ele continuou crescendo e aprendendo, cada dia mais e mais. E com a vida dele nós aprendemos que não é fácil crescer. A gente vê, por exemplo, alguns que têm dor do crescimento, né? Quando está na adolescência, crescer dói. Não é para todos. Ser transformado, então, não é fácil. Mas se você deseja crescer e ser transformado, busque em Deus. Coloque em prática isso que você aprendeu nessa noite. Não é fácil, mas comece em você. Se todos da nossa igreja desejassem a crescer e a ser transformados, a nossa missão aqui em Tuiutaba seria muito maior do que se apenas meia dúzia decidir crescer e ser transformado. Que na noite de hoje o Senhor possa estar te desafiando em que você precisa melhorar, em que você precisa crescer, em que você precisa ser transformado. Comece já. Não espere o silêncio de Deus. Não espere o sofrimento vir. Mas se você já tem passado por esse momento de luta, de dificuldade, creia, o Senhor quer te transformar. E como diz o cântico, vai valer a pena. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos dizer, ó Deus, que nós desejamos crescer. Nós desejamos ser transformados. Às vezes, ó Deus, essa transformação vai trazer mudança nas nossas vidas. Que nós sejamos abertos, ó Deus, para as mudanças que vêm do Senhor. Que todo o comodismo, que toda a preguiça, ó Deus, possa estar caindo por terra e seja repreendido em nome de Jesus. Porque sabemos que, às vezes, por nosso comodismo, que por causa da nossa preguiça espiritual, nós não crescemos. Nós não dedicamos tempo em oração, nós não dedicamos tempo na leitura da tua palavra. Por isso, ó Deus, nos incomoda. Que possamos buscar, ó Deus, a visão vinda do Senhor. E que cada um aqui, ó Deus, possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Ter uma experiência, ó Deus, sobrenatural vinda de ti. Em que, ó Deus, não vai ter dúvida no nosso coração de como, ó Deus, nós devemos proceder. Nós te louvamos e te agradecemos por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.